Imagina a ironia suprema. É uma contradição absurda pensar num grupo de pessoas que, teologicamente falando, está destinado a julgar o próprio cosmos. Pessoas que a tradição diz que no fim dos tempos vão julgar até mesmo os anjos. Pois é, e no entanto, essas mesmas pessoas estão se arrastando para tribunais pagãos, brigando por questões triviais de dinheiro e propriedade. Exato. Abrindo mão completamente da identidade celestial deles. É quase cômico, quer dizer, se não fosse trágico. E é com essa indignação que salta aos olhos que o apóstolo Paulo confronta a igreja no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Nossa, sim, há uma desconexão total, quase esquizofrênica mesmo, entre o que aquela comunidade diz crer sobre o futuro glorioso e a forma mesquinha como eles agem no presente. E é bem essa tensão que a gente vai explorar neste nosso mergulho profundo no texto de hoje. Para quem acompanha a linha de raciocínio da carta inteira, o capítulo 6 não está solto no ar. Ele funciona como uma dobradiça literária muito fascinante. É verdade, ele é uma transição. Pelo que eu entendi das nossas fontes, ele encerra a resposta de Paulo aos relatos orais sobre as falhas morais daquela igreja, aquela confusão toda que começou com o caso de incesto no capítulo 5. Isso mesmo. E aí ele prepara o terreno para responder às perguntas que os próprios coríntios mandaram por escrito, que vão começar lá no capítulo 7. Perfeito. O gênero literário que Paulo usa aqui é o que dá o tom explosivo ao texto, sabe? Ele mistura uma exortação didática com a diatribe clássica. Diatribe é aquele estilo que usa e abusa de perguntas retóricas, né? Exatamente. É por isso que o capítulo é bombardeado com aquele não sabeis que. E ele ataca dois fracassos morais chocantes da comunidade. Primeiro, os litígios civis entre os irmãos da igreja e, na segunda metade, a visita a prostitutas. Para guiar a gente por esse campo minado, nós temos as obras de 3 estudiosos de peso. Mas antes da gente entrar nos versículos, acho que ajuda muito a entender as lentes que cada um deles usa para ler o texto. Afinal, a teologia não acontece em um vácuo, né? Com certeza. Quem são os nossos guias? E por que eles enxergam as coisas por ângulos às vezes um pouco diferentes? Eu estou bem curiosa para colocar essas peças na mesa. Excelente ponto de partida. Nosso primeiro guia é David Garland, e ele foca muito na exegese histórico-gramatical e no contexto cultural prático. A lente dele é muito fincada no chão de terra lá de Corinto. Então ele olha mais para a rua, para o dia a dia. Exato. Ele lê os problemas não como abstrações teológicas complexas que deram errado na cabeça das pessoas, mas como velhos hábitos pagãos bem arraigados. Para Garland, a prostituição, por exemplo, era um problema real de vício comportamental da época, não apenas um erro intelectual. Faz todo sentido. Uma igreja plantada no meio de uma metrópole portuária não ia se livrar da bagagem cultural do dia para a noite. E o segundo autor? Em segundo lugar, a gente analisa o texto através de Gordon Fee, que traz uma lente fortemente escatológica e muito devocional também. Sabe aquele conceito do já, mas ainda não? Sim, super comum nos seminários. Pois é. Fee lê Coríntios inteiro, focando na presença do Espírito Santo, e argumenta que o problema central deles é viver o presente sem ser moldado pela realidade futura do reino. O relógio escatológico dele estava quebrado. Brilhante analogia. E finalmente temos Anthony Thiselton. A contribuição dele é monumental, porque ele aplica a sociologia do Novo Testamento e a linguística moderna. Sociologia e linguística num texto bíblico, isso é fascinante. É muito rico. Ele mapeia as redes de poder do Império Romano, tipo o sistema de clientelismo, e usa ferramentas como a teoria dos atos de fala para destrinchar coisas como a justificação. Bom, com esse arsenal na mão, acho que a gente já pode olhar para o primeiro choque do capítulo, que são os tribunais e o abuso de poder, ali nos versículos de 1 a 8. Vamos lá. A dúvida que salta aos olhos de qualquer pessoa moderna lendo isso é por que Paulo fica tão revoltado com cristãos buscando a justiça civil? Quer dizer, o sistema judiciário existe justamente para resolver conflitos pacificamente, certo? Isso não deveria ser um avanço civilizatório para eles? Para os nossos padrões de hoje, sim. E há um consenso mínimo entre os nossos 3 estudiosos de que a atitude destrói a irmandade cristã e mancha o testemunho da igreja. O famoso lava-roupa suja em público. Isso. Mas o motivo da indignação de Paulo vai muito além disso. Thiselton e Garland trazem o peso do contexto sócio-histórico romano para a mesa,
Isso muda tudo. O termo grego que Paulo usa para esses tribunais é criterion, que eram instâncias locais para casos menores. Algo tipo os nossos tribunais de pequenas causas hoje. Mais ou menos. Acontece que na Antiguidade Romana, esses tribunais não eram instituições cegas e imparciais. Isso derruba a nossa visão romantizada do direito romano, né? Pelo que as fontes mostram, a justiça na época favorecia escandalosamente os ricos e os patronos influentes. Nem de longe era justa. Era um ato deliberado de opressão social. Thistleton demonstra como a arquitetura da sociedade romana operava baseada em poder e status. O rico já sabia de antemão que o juiz pagão decidiria a favor dele. Fosse por suborno, amizade ou a rede de influência que eles tinham. Exato. Portanto, arrastar um irmão mais pobre para o criterion era manipulação pura. Era o abuso de poder mascarado com a toga da justiça. Para usar uma analogia bem moderna, seria tipo um grande bilionário corporativo processando um ex-funcionário de uma startup numa jurisdição caríssima. Perfeito. Ele não está buscando justiça, ele está usando a máquina legal para sangrar o outro até a morte, sabendo que o cara não tem como pagar os advogados. É uma demonstração de força bruta. É a ilustração perfeita mesmo. Mas aí Fé adiciona uma camada que tira o problema do campo apenas sociológico e joga direto na estratosfera teológica. Ele observa que Paulo chama esses juízes de os injustos, logo no versículo 1. E isso não é só uma denúncia da corrupção deles, né? Não, para Fé. Para ele, isso é um termo técnico escatológico. Refere-se àqueles que estão fora da aliança e que não herdarão o reino. O absurdo teológico para Paulo é: como vocês ousam pedir que pessoas que um dia estarão no banco dos réus, diante do tribunal de Deus, resolvam questões sagradas entre o povo de Deus? Uau! Isso nos leva a uma palavra muito dura que Paulo usa no versículo 7. Ele diz que a própria existência de ações judiciais entre eles já é um retimar. Pelo que eu pesquisei nas nossas anotações, isso significa uma derrota moral absoluta. É uma pancada. Mas espera aí. Paulo está dizendo que não importa se o cristão foi legitimamente roubado ou fraudado pelo irmão, ele deveria simplesmente aceitar o prejuízo em vez de buscar reparação no tribunal? Eu fico um pouco chocada com isso. É um comprimido bem difícil de engolir, mas é exatamente isso que o texto diz. Pro apóstolo, o veredito final do juiz é irrelevante. O simples fato de haver um processo civil entre dois membros do corpo de Cristo já é o retema, a perda espiritual total para aquela comunidade. Isso muda a perspectiva de quem ganha ou perde a causa. Muito. E Thistleton faz uma conexão belíssima com o Antigo Testamento aqui. Ele cita Êxodo 18 e Deuteronômio 1, lembrando que Moisés precisou estabelecer juízes sábios internamente para resolver disputas do povo lá no deserto. A igreja de Corinto, possuindo o Espírito Santo, deveria ter muito mais sabedoria interna para arbitragem pacífica, então. Ao recorrer a Roma, eles confessavam falência espiritual. Falência total. Então, se o fracasso social e comunitário nos tribunais é uma falência tão grande assim, como Paulo faz a transição para os fracassos pessoais e corporais que vêm logo a seguir? Porque, de repente, do versículo 9 ao 11, a gente é atingido por um catálogo de vícios fortíssimo. Uma lista de práticas que excluem as pessoas do reino de Deus. Essa transição é cirúrgica. Thistleton argumenta que a lista de vícios de Paulo não é um bloco de texto genérico copiado de algum filósofo estoico da época. Não é um copia e cola. Nada disso. Ela é profundamente catequética e age como um míssil teleguiado contra os problemas muito reais lá de Corinto. Pense bem, a cobiça, o roubo e a ganância mencionados na lista apontam diretamente para os litígios e abusos de poder dos tribunais que a gente acabou de discutir. E a imoralidade sexual e o adultério apontam para o problema com as prostitutas que ele vai detalhar em seguida? Exatamente. A lista tem endereço certo. Vale a pena a gente fazer uma pausa importante aqui, considerando o rigor do nosso mergulho nas fontes. Essa lista de Paulo inclui 2 termos gregos que geram muito debate moderno, que são arsenokoitai e malakoi. É um terreno sensível hoje em dia.
Sim, e é essencial pontuar para quem nos ouve que os comentaristas que estão seguindo, Godwin, Phil e Disselton, fazem um trabalho estritamente lexical e histórico ao analisar esses termos. Eles demonstram que, no contexto do mundo antigo, essas palavras descreviam práticas como pederastia e exploração sexual e foram construídas linguisticamente a partir da tradução grega de Levítico no Antigo Testamento. É importante focar no que o texto significava lá. Com certeza. O nosso foco ao trazer isso é puramente exegético, buscando entender o que os primeiros ouvintes da carta compreenderam daquelas palavras no seu próprio contexto histórico, sem sobrepor a isso os complexos debates políticos e ideológicos que nós temos hoje na nossa cultura, seja de um lado ou de outro. Nós estamos apenas transmitindo as definições históricas do texto-fonte. Essa clareza metodológica é vital para qualquer estudo sério. Porque o objetivo de Paulo ao lançar essa lista pesada não é deixar a igreja em desespero absoluto. É preparar o palco para o contraste monumental que vem no versículo 11, aquele trecho famoso. Tais fostes alguns de vós. Isso. Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados. Fi destaca muito a profundidade dessa afirmação. Ele enxerga uma fórmula trinitária fortíssima aí. Lavados no nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso traz todo o peso da trindade para a transformação moral deles. Para Fi, o verbo grego para lavados, que é apelosaste, aponta para o evento complexo de conversão e iniciação na comunidade, e não apenas para a água física do batismo. A gramática desse verbo traz um detalhe fascinante, e Garland faz questão de destacar isso. O verbo está na voz média no grego. A voz média é sempre rica em nuances. Demais. Não é simplesmente a voz passiva, onde você é um objeto inerte recebendo a ação. A voz média sugere que, embora a purificação seja inegavelmente uma obra soberana de Deus, ela demanda a participação, o consentimento e a submissão do crente. Nós nos entregamos a essa lavagem. Que insight excelente. Então temos o termo justificados, que é edikaiotete. E aqui a gente volta para o Tesselton. Como a linguística dele lida com isso? Eu estava esperando por essa parte. Conta como funciona a teoria dos atos de fala nisso. Aqui entra o brilhantismo da teoria dos atos de fala. Disselton explica que a justificação não é Deus apenas descrevendo um fato natural, tipo observar que o céu é azul. É Deus usando a linguagem para criar uma realidade que não existia antes. Como assim? Pense na analogia de um juiz no tribunal ou um pastor num casamento. Quando o pastor diz, eu vos declaro marido e mulher, ele não está apenas descrevendo o que eles sentem. A fala dele cria uma nova realidade institucional e espiritual. Ou quando o juiz bate o martelo e diz, absolvido. Entendi. Ele altera permanentemente o status legal da pessoa perante o Estado. A palavra cria a nova realidade. Exato. E isso muda toda a perspectiva do capítulo. E uma cidade como Corinto, que era absolutamente obcecada por status social, poder e demonstrações de superioridade, a justificação atua como uma bomba atômica nas relações sociais. Porque ela confere àquele cristão de classe baixa um status imerecido, inabalável e cósmico. Isso mesmo. O que, logicamente, remove qualquer necessidade carnal de lutar por migalhas de poder e honra perante um juiz romano corrupto. Se você já foi justificado pelo juiz do universo, por que mendigar status ali na esquina? Você captou a essência do argumento. E é munido desse novo status que Paulo entra na segunda metade do capítulo, partindo do versículo 12. A arena de batalha muda, sai do tribunal da praça pública e vai direto para a intimidade do corpo humano, lidando com a questão das prostitutas. E o que fica muito claro na leitura dos comentários é que os coríntios tinham uma teologia bizarra sobre a materialidade humana. Eles tinham até aqueles slogans de efeito que Paulo cita para logo em seguida destruir. Sim, eles eram cheios de frases de efeito. Frases como, tudo me é lícito ou os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. É como se eles estivessem tentando justificar comportamentos destrutivos com uma linguagem bem teológica. Mas como exatamente eles chegaram a esse raciocínio? As nossas 3 fontes concordam nisso. Na verdade, é um contraste muito rico entre os autores aqui. Fee e Thiselton tendem a ver esses bordões como uma justificativa pseudo-espiritual altamente desenvolvida.
Uma espécie de protognosticismo precoce. Aquela ideia de separar o corpo do espírito. Exatamente. Na visão deles, a igreja estava dizendo algo como: nós somos seres espirituais já ressuscitados em nossa alma. Logo, o corpo físico é irrelevante, é mera biologia perecível. Então, se o sexo é apenas um apetite biológico, como a fome, saciar esse apetite no templo de uma prostituta não afeta o meu espírito imortal. É uma racionalização e tanto para justificar o pecado. Mas Garland pisa no freio em relação a essa visão muito intelectualizada? Não pisa. Pisa sim. E a cautela de Garland é muito preciosa para a gente. Ele nos alerta para não superteologizarmos a falha daquela congregação. Ele argumenta que talvez não houvesse nenhum sistema filosófico profundo por trás do erro deles. Era só o costume antigo falando alto. Corinto era a sede do culto a Afrodite. O templo ficava lá no alto do Acro Corinto. A cidade era cheia de marinheiros, de comerciantes de passagem. Ir a uma prostituta no mundo greco-romano era quase tão banal quanto sair para comer um lanche depois do trabalho. Garland sugere que muitos daqueles cristãos simplesmente não tinham abandonado o estilo de vida antigo. A velha cultura estava falando mais alto que a nova fé. Independentemente de ser um erro teológico refinado ou só imaturidade e vício mesmo, a maneira como Paulo desconstrói essa separação entre corpo e espírito é avassaladora. Ele começa desconstruindo o próprio conceito de exousia, que era a tão proclamada liberdade ou direito deles. Como Fee aponta magistralmente, a liberdade cristã sofre uma inversão de valores na mão de Paulo. Exatamente. O mundo diz que a liberdade é a autonomia absoluta para agradar a si mesmo. Eu faço o que eu quero com o meu corpo. Paulo diz que a verdadeira liberdade em Cristo é a capacidade de não ser escravizado por seus próprios apetites e a autoridade para usar sua vida em benefício do outro. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nada. Esse é o ponto central da verdadeira liberdade. E sobre a teologia do corpo, o soma, Paulo vai até os fundamentos da criação, lá em Gênesis 2. A união sexual não é vista como um mero aperto de mãos ou uma transação comercial biológica. Ela cria um vínculo misterioso e profundo de uma só carne. É um peso teológico enorme. O argumento é de uma gravidade ímpar mesmo. Quem se une a uma prostituta está literalmente arrancando um membro do próprio corpo de Cristo, ao qual ele pertence, e fundindo isso com algo que representa o caos, a mercantilização do ser humano e a rebelião contra Deus. É o sagrado sendo arrastado e misturado ao profano de maneira muito visceral. Isso culmina na ideia intrigante de que a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. O texto trata esse pecado como qualitativamente diferente de roubar ou de mentir, porque atinge diretamente o próprio santuário onde habita o Espírito Santo. A materialidade do crente é um templo em pleno funcionamento. E o capítulo fecha com aquela linguagem pesada, mas libertadora, do mercado de escravos grego, que é agorazain, fostes comprados por bom preço. A ironia final para os coríntios. Sim, aqueles que tanto lutavam por status e independência nos tribunais são lembrados de que, na verdade, eles não pertencem a si mesmos, foram comprados. O crente passou da humilhante escravidão aos próprios apetites e ao pecado para a gloriosa sujeição a Cristo. Então, reunindo todo esse material denso, se a gente colocasse os nossos 3 estudiosos numa sala para sintetizar a raiz de todos os problemas em Corinto neste capítulo, o que a gente teria? Nós teríamos um diagnóstico multifacetado espetacular. Garland seria aquela voz prática e pastoral na sala, lembrando a todos nós que o coração humano é lento para mudar. Ele veria uma congregação chafurdando na lama dos velhos hábitos da metrópole, precisando desesperadamente de um choque de realidade ética. E o fim? Que levaria a conversa diagnosticando uma falha no relógio escatológico da igreja. Eles esqueceram que oração na história da redenção, vivendo uma glória triunfalista no presente sem a sombra da cruz. E aí chega o Dieselton com a sociologia. Isso.
Ele traria o bisturi sociológico mostrando que a igreja que deveria transformar a cidade acabou sendo invadida pelas lógicas de patronagem e disputa de poder da cidade secular. É incrível como as três lentes não competem entre si, mas elas completam o quadro geral de uma forma muito rica. Se a gente tivesse que consolidar todo esse debate e destilar a teologia do capítulo 6 em uma única ideia central, para fixar bem fundo na mente de quem nos acompanha, por onde nós iríamos? Bom, precisaria ser algo que conectasse o tribunal com a teologia do corpo e com o futuro. Deixe-me tentar estruturar isso com você. Poderíamos dizer que o corpo físico do cristão e as relações dentro da igreja não são arenas seculares para a reivindicação de direitos pessoais ou prazeres isolados? Exato, mas são, fundamentalmente, santuários escatológicos comprados pelo preço do sangue. Santuários escatológicos comprados por alto preço. E que existem no presente para refletir a justiça, a santidade e a glória do Senhor num mundo totalmente fraturado. É isso. O corpo e a igreja são santuários escatológicos comprados por alto preço. Essa é a essência de tudo e é justamente essa ideia que nos leva à nossa ponte de aplicação. Toda essa exegese robusta precisa encontrar o chão das nossas vidas hoje. Tem que virar prática. Sim, porque o contraste entre o texto de Paulo e a nossa cultura contemporânea é ensurdecedor. O hino moderno que a gente mais ouve no Ocidente é a exaltação suprema da autonomia corporal e a caçada implacável por reparações. A lógica é muito simples. Se eu fui ofendido, eu exijo os meus direitos no tribunal ou no linchamento virtual na internet. A fricção com o texto de Paulo é bem violenta. Se 1 Coríntios 6 nos ensina que sofrer o dano e aceitar ser lesado é espiritualmente superior a destruir a paz e o testemunho da igreja através de litígios amargos, como é que nós reagimos a isso hoje? É um soco no estômago. Pense nas disputas comerciais envolvendo sócios que frequentam a mesma comunidade de fé. Ou naqueles rachas eclesiásticos dolorosos e públicos que acabam nas capas de jornais e nos tribunais seculares por causa de disputas de patrimônio da igreja, por exemplo. O que esse texto nos diz sobre esses cenários? Nos diz que a obsessão por estar certo perante a lei dos homens frequentemente nos coloca muito errados perante a ética do reino. Revela que a verdadeira liberdade cristã, aquela exúzia que a gente analisou, não é ter o poder de esmagar quem me ofendeu só porque a lei me permite. Muito bem colocado. A liberdade profunda vem de estar tão absolutamente seguro na sua justificação, naquele status imutável conferido por Deus e ilustrado tão bem pela teoria dos atos de fala, que quem crê fica livre para ceder, fica livre para assumir a perda financeira sem perder a paz de espírito, livre para submeter os seus direitos legítimos em prol de um bem maior, que é o corpo de Cristo. É literalmente o poder de abrir mão do poder. E isso nos conduz a um pensamento final, algo quase provocativo mesmo, sobre o qual vale a pena a gente refletir durante a semana. Tem a ver com a estonteante materialidade da teologia paulina que vimos hoje. Nós temos uma tendência muito forte de espiritualizar tudo na religião. Sim, tratar como se fosse tudo da porta da alma para dentro. Mas Paulo nos amarra na matéria. Se o Espírito Santo realmente, verdadeiramente faz do nosso corpo biológico e físico a sua habitação, se a salvação engloba tendões, sistema nervoso e fluxo sanguíneo, como isso afeta a nossa segunda-feira de manhã? Isso joga a aplicação do texto para muito além da ética sexual estrita. Isso redefine completamente a nossa rotina. Obriga a gente a perguntar de que maneira tratamos o estresse crônico com o qual castigamos a nossa fisiologia todo dia. A privação voluntária de sono por causa de excesso de trabalho seria um desrespeito ao santuário? Excelentes perguntas. A forma como nós nos alimentamos ou o tempo que a gente dedica ao descanso real, de repente cuidar da saúde e tratar o corpo físico com reverência, se tornam atos de profunda adoração e testemunho escatológico. Não é apenas biologia. Passa a ser liturgia. É uma visão belíssima. A matéria que Deus criou não é um mero recipiente descartável para a alma. É digna de redenção e de ressurreição. É um peso maravilhoso para a gente carregar e refletir e também deixa o terreno perfeitamente preparado para o que vem a seguir. Porque se o corpo, a fisicalidade e a união em uma só carne importam tão absurdamente para o apóstolo Paulo, o que será que ele vai orientar
quando começar a responder às dúvidas angustiadas dos coríntios sobre as complexidades do casamento, o chamado ao celibato e as lutas diárias nas relações conjugais. Esse é o terreno pantanoso e fascinante do capítulo 7, que será o nosso destino no nosso próximo mergulho profundo no texto. Até lá!